Beatriz voltou para casa com um bebê, depois de uma viagem, mas seu rico marido não gostou e trocou as fechaduras da casa, mas ela revela um segredo. Beatriz entrou em silêncio no quarto particular do hospital, onde seu pai, Eduardo, repousava debaixo de um soro. O ambiente era branco e frio, com leves ruídos de máquinas ao fundo. A claridade fluorescente iluminava o semblante abatido de Eduardo, que mantinha os cabelos grisalhos, levemente despenteados, e a expressão exausta. Apesar disso, seus olhos brilharam quando avistou a filha atravessando a porta com passos suaves. Ela, aos 35 anos, trazia no rosto as marcas de preocupação e de muitas noites sem dormir. Vestia-se com elegância, uma calça de tecido escuro, um salto discreto, uma bolsa combinando com o casaco de cor neutra. Porém, os olhos vermelhos denunciavam que ela chorara recentemente ou tivera pouco repouso. Largou a sacola ao lado do leito, aproximou-se e, com cuidado, sentou-se na beirada da cama. Sem dizer nada a princípio, beijou a face do pai, tentando transmitir calma. Então falou com a voz baixa. "Bom dia, pai. Como está se sentindo hoje?" Ela deu uma olhada rápida nos aparelhos que monitoravam os batimentos cardíacos e o soro. "Fiquei muito preocupada quando me ligaram, avisando que você estava sentindo dores no estômago. Já bastam as suas outras complicações de saúde. Ontem conversei com um médico e ele disse que é essencial seguir à risca a nova dieta. Por isso, trouxe o que foi solicitado: aveia cozida em água, legumes no vapor e nada de carne no momento. Sei que não é a refeição mais deliciosa do mundo, mas..." Eduardo suspirou ao ouvir a voz da filha. Sentiu um alívio imediato, mesmo que ainda estivesse dolorido. Fazia tanto tempo que lidava com doenças crônicas que chegara a se acostumar, mas a presença dela lhe trazia conforto. Ele esticou a mão para segurar a de Beatriz, lembrando-se de quando ela era pequena e se aninhava em seu colo. "Obrigado, minha querida", murmurou Eduardo, tentando disfarçar uma pontada de dor que lhe percorreu o abdômen. "Você é tudo que me resta nesta vida. Depois que sua mãe se foi, nunca tive coragem de trazer outra pessoa para casa. Não queria apagar a memória dela. Mas enfim, talvez eu coma mais tarde o que você trouxe. Agora estou sem muita fome, mas sei que preciso me esforçar para melhorar logo." Beatriz assentiu, compreendendo o receio do pai. Ele havia perdido Adriana quando a filha tinha apenas 3 anos. Deixara intocado o quarto da esposa, mantendo roupas, perfumes e objetos, como se ela ainda pudesse retornar a qualquer momento. Esse cuidado com a memória da mãe sempre comoveu Beatriz, pois mostrava o quanto o pai valorizava a família. Ele tentou ajeitar-se na cama, mas sentiu uma fisgada nas articulações. Beatriz prontamente ajudou a ajustar o travesseiro atrás dele. Quando estavam mais acomodados, Eduardo prosseguiu. "Quero me recuperar e voltar à ativa. Não posso deixar o banco abandonado. Você sabe muito bem que há assuntos pendentes para resolver. E o Marcelo? Ele andava cuidando de tudo no meu lugar, não é? Está dando conta dos acordos?" Beatriz passou a mão pela cabeça num gesto que misturava cansaço e reflexão. "Sim, pai. O Marcelo tem trabalhado sem parar. Entretanto, vive reclamando que você não o oficializou como diretor. Ele não gosta de ser chefe interino ou chefe por procuração. Acho que essa indefinição o deixa irritado." Suspirou e olhou para o relógio em seu pulso. "Quanto a mim, também estou cheia de tarefas. Em breve terei de viajar para negociar suprimentos médicos, ver questões de equipamentos de imagem, mas não se preocupe, vou conciliar tudo. Só peço que você foque em melhorar, pois sua saúde é prioridade." Eduardo então tentou fazer um carinho na mão da filha, que permaneceu ali, firme. O velho banqueiro estreitou o olhar, lembrando-se de como Beatriz era ainda uma bebê quando perdera a mãe. Sentia orgulho ao notar que ela crescera inteligente, empreendedora, mas também se preocupava por vê-la sempre ocupada e sem tempo para a vida pessoal. "Não se preocupe tanto com o Marcelo", ele comentou com a voz um pouco trêmula. "Ele ainda tem muito o que aprender. Mas sim, admito que me incomoda ver vocês dois mal se encontrando. Sei que a rotina de vocês é pesada, mas lembre-se,
Se eu morrer logo, não terei deixado netos. Já passou da hora de você pensar nisso, Beatriz. Eu criei você sozinho, mas sei que ter filhos é uma bênção. Ela desviou o olhar, sentindo aquele incômodo no peito. Era sempre delicado falar de maternidade. O relógio indicava que precisava sair, mas não queria ser brusca com o pai. Deu um sorriso compreensivo e preferiu mudar de assunto. Depois a gente conversa melhor sobre isso, pai. Vamos tentar comer um pouco agora? Trouxe aveia. Quem sabe você consegue pelo menos algumas colheradas. Ele assentiu e ela buscou a vasilha na sacola. Entre pequenas colheradas, Eduardo reclamava do sabor sem sal, mas aceitava comer, pois sabia que Beatriz ficaria mais tranquila. Quando percebeu que o pai já estava cansado, ela resolveu levantá-lo um pouco para ajeitar a coberta e, em seguida, aproximou o rosto. Preciso correr, pois daqui a pouco tenho um compromisso no trabalho. Volto mais tarde ou amanhã cedo, tudo bem? Descanse, por favor, e obedeça às orientações do médico. Eduardo concordou sem soltar a mão da filha. Beatriz inclinou-se, beijou-lhe a testa e recolheu a vasilha. Saiu do quarto em passos silenciosos, lançando um último olhar preocupado para o pai, que mantinha o semblante sereno apesar de visivelmente abatido. Assim que atravessou o corredor, pegou o celular para verificar mensagens. O banco enviara relatórios, o escritório de sua empresa de equipamentos médicos pedia aprovações de contratos e o próprio Marcelo enviara algo, mas ela preferiu ignorar por hora. Precisava respirar. A caminhada até o estacionamento do hospital foi repleta de lembranças. No carro, enquanto dirigia rumo ao seu escritório, passou pela zona central da cidade, observando as fachadas dos prédios. Aquela paisagem sempre a fazia pensar na infância. Crescer sem mãe a marcara profundamente. Seu pai, apesar de amoroso, também fora rigoroso na educação. Era dono de um banco muito respeitado e, desde cedo, fizera questão de ensinar à filha a importância do esforço e da independência. Não queria mimá-la em excesso, apesar dos recursos financeiros que tinham. Você precisa saber conquistar suas coisas. Nem tudo pode cair do céu, lembrava Beatriz do conselho recorrente do pai. Ela sorria ao volante, recordando as vezes em que fora estimulada a vender limonada numa barraquinha de garagem ou quando ele a recompensava por tirar notas altas. Ele de fato valorizava a disciplina e não tolerava preguiça. Contudo, ele jamais se casara novamente. Beatriz, quando criança, não compreendia, mas ao crescer, percebeu o peso emocional que a morte de Adriana deixara no coração do pai. O quarto intacto da mãe era uma prova do quanto ele ainda a amava. À medida que amadurecia, também concluiu que não se incomodava em não ter uma madrasta. Gostava de ser a única mulher da casa e ter o pai só para si. Depois de formar-se com honras na universidade, graças ao talento empreendedor, Beatriz decidiu abrir sua própria empresa, voltada à venda e manutenção de equipamentos médicos. Eduardo, cheio de contatos, ajudou com o networking inicial, mas foi o empenho dela que fez o negócio prosperar. Vivia viajando para fechar contratos, sempre sonhando com aquele amor de cinema que lera nos romances. Acreditava que, um dia, cruzaria com a pessoa certa, sentindo aquela faísca tão descrita em livros. O destino a surpreendera durante uma viagem para vender um lote de ultrassons. Precisou visitar uma clínica particular numa cidade menor, onde o administrador era Marcelo, um jovem que, embora sem grandes posses, demonstrava ambição e alegria contagiantes. Ele a chamara para jantar após a assinatura do contrato. Era um restaurante simples, mas ele caprichou, escolhendo flores para a mesa e elogiando a forma como Beatriz conduzia os negócios. Em seguida, a levou para passeios de barco em um rio local e, alguns dias depois, preparou um piquenique num campo florido. A criatividade dele a conquistou. Já não importava que fosse um gerente de menor escalão, pois exibia ousadia e romantismo. "Você está tão radiante, Beatriz", comentava Marcelo num desses passeios. "Me sinto o homem mais sortudo do mundo por ter conhecido você." Ela sorria encabulada, sem saber como alguém podia ser tão atencioso sem ter muito dinheiro. Talvez fosse isso que a encantava,
a forma de enxergar a vida com simplicidade, a disposição para surpreendê-la, a coragem de investir num relacionamento com a herdeira de um banqueiro. Quando apresentou Marcelo ao pai, Beatriz temeu que Eduardo tivesse reservas, mas, para sua surpresa, o patriarca considerou o rapaz educado, esforçado, determinado. Viu nele uma oportunidade de treinar um sucessor. Mesmo que tivesse começado a vida sem muitas vantagens, Marcelo parecia inteligente e capaz de aprender sobre o mercado financeiro. Eduardo então passou a permitir que Marcelo frequentasse o banco, observasse reuniões importantes e estudasse a estrutura de negócios. Observando-o de perto, concluiu que era alguém com fome de crescimento profissional. Talvez fosse até positivo ter um genro empenhado, alguém em quem pudesse delegar várias responsabilidades quando a saúde já não ajudasse. Meses depois, ocorreu o casamento de Beatriz e Marcelo, celebrado num salão luxuoso. A imprensa local cobriu, afinal tratava-se da filha de um banqueiro prestigiado. Foi uma cerimônia cheia de brilho, mas o ponto alto não eram os holofotes. Para ela, o mais belo era a felicidade genuína que sentia ao dizer sim para o homem que amava. Durante a festa, dançaram abraçados sob aplausos de amigos, parentes e curiosos. Eduardo, emocionado, discursou: "Desejo que vocês sejam eternamente companheiros, assim como eu e Adriana fomos. Que a vida não os separe e que o amor seja sempre maior do que qualquer obstáculo." Naquele momento, Beatriz enxugou algumas lágrimas. Imaginou como seria constituir sua própria família, dar orgulho ao pai e, quem sabe, ter um lar onde as risadas e as demonstrações de afeto fossem constantes. Porém, a realidade começou a cobrar seu preço. Nos primeiros anos, tudo correu bem. Marcelo, assumindo cada vez mais funções no banco, absorvia o conhecimento que Eduardo gentilmente transmitia. Beatriz, por sua vez, mantinha a empresa de equipamentos médicos a todo vapor. Eles tiravam férias juntos, viajavam para locais paradisíacos, experimentavam restaurantes finos e simples, trocando constantes demonstrações de carinho. Até que, por volta do 5º ano de união, algo começou a mudar. A rotina massacrante, repleta de reuniões, de metas, de clientes exigentes, foi se impondo. O que antes era empolgação, transformou-se em tédio. Marcelo, agora responsável por vários projetos no banco, passava o dia envolvido em relatórios e discussões financeiras. Beatriz fazia idas frequentes a outras cidades, visitando hospitais e buscando contratos. As conversas noturnas resumiam-se a problemas de trabalho ou ao estresse do dia. As gentilezas românticas escassearam. O brilho nos olhos de ambos parecia se apagar. Em alguns jantares, o silêncio pairava como um visitante indesejado. Marcelo, debruçado sobre papéis do banco, murmurava: "Seu pai não me dá o cargo definitivo de diretor. Vivo como um substituto eterno. Isso me incomoda, sabe? Acho que ele não confia em mim o suficiente." Beatriz, cansada de uma longa viagem e desejosa de um pouco de compreensão, tentava contemporizar. "Ele confia sim, só é cauteloso. Você sabe como meu pai é. E, para ser sincera, também estou com a cabeça cheia de problemas na empresa. Falta pessoal, preciso viajar de novo. É complicado." E assim seguiam cada um preso às próprias tensões, sem perceber que se distanciavam. Em parte, Beatriz culpava a correria. Em parte, achava que Marcelo, agora mais ambicioso, queria provar a Eduardo que merecia liderar o banco. Isso fazia dele uma pessoa obcecada pelo reconhecimento. Ela sentia saudade do Marcelo, que a levara em passeios singelos, que sorria ao vento sem pensar no lucro do dia seguinte. Nesse turbilhão surgiu outra questão, a ideia de ter filhos. Beatriz começou a reparar que o tempo passava. Lembrava-se da fala do pai, pedindo netos. Algumas amigas já tinham crianças, e ela se perguntava: será que está na hora de ser mãe? Às vezes, deitada ao lado de Marcelo, cogitava abordar o assunto, mas sempre encontrava o marido submerso em afazeres ou distante. Quando tentava abrir uma conversa, ele parecia desconfortável. Alegava que não tinha tempo, que preferia esperar até se firmar na diretoria do banco, ou então reclamava que seria muita responsabilidade.
Quando Beatriz se olhava no espelho, via a si mesma madura, mas desgastada. Perguntava-se se Marcelo ainda a amava como no início ou se tudo se resumira a deveres profissionais. Por vezes, vinha-lhe à mente a lembrança daquela época cheia de romance e surpresas. Ela desejava recuperar o encantamento e, ao mesmo tempo, começava a temer que fosse tarde demais. Assim, entre a frustração dele por não ser diretor de fato e o desejo dela de engravidar, o ambiente conjugal ficou pesado. O pai dela ainda estava vivo, mas em condições de saúde frágeis, o que aumentava a sensação de urgência. Beatriz não sabia se deveria insistir, se deveria esperar, ou se apenas focaria em salvar o que restava da relação. Nas noites em que acordava sobressaltada, refletia sobre como o amor pode se desgastar quando não se cultiva. Afinal, já haviam se passado 5 anos desde o início do casamento, e tudo parecia diferente. O que antes era harmonia, transformara-se em ruídos abafados. O que fora paixão ardente, agora se diluía em obrigações diárias. O olhar de Marcelo, cada vez mais ansioso por poder e ascensão, contrastava com o de Beatriz, cada vez mais carente de afeto e companheirismo. Ela, enfim, começou a pensar seriamente em filhos e em como isso mudaria sua vida. Mas uma dúvida mais profunda tomou conta dela. Seria esse o passo certo para 2 cônjuges que já se encontravam afastados? Beatriz recorreu à lembrança do dia do casamento, tentando encontrar um vestígio daquela chama inicial. Olhou álbuns de fotos, releu antigas mensagens trocadas com Marcelo. Tudo parecia tão vivo antes. Agora sentia-se como alguém que olha pela janela de um trem em movimento, vendo paisagens passarem velozmente. Até que em determinada madrugada, fitando o teto iluminado apenas por um abajur, ela se perguntou: o que resta do amor que nos uniu? Eduardo piorava gradativamente, sendo hospitalizado de tempos em tempos. A fragilidade em seu corpo tornava-se mais evidente a cada visita ao médico, e Beatriz percebia que as articulações dele já não suportavam mais as atividades de antes. O pai sentia dores constantes, às vezes tão fortes que o impediam de ficar de pé sem ajuda. Ela tentava acompanhá-lo em todas as consultas, mas a rotina acelerada do trabalho e sua vida pessoal conturbada dificultavam esse compromisso. Agora, além das dificuldades de locomoção, Eduardo começava a ter problemas de estômago, com pontadas frequentes que se intensificavam à noite. E, para piorar, o coração apresentava alterações que os médicos não conseguiam mais ignorar. Certa manhã, Beatriz conversou seriamente com os especialistas que atendiam seu pai. O responsável pela internação, Dr. Henrique, explicou com voz serena: seu Eduardo vem apresentando oscilação de pressão arterial. Precisamos mantê-lo em observação por mais tempo. Além disso, descobrimos uma úlcera gástrica que demanda tratamento cuidadoso. Ela suspirou, sentindo o peso de mais uma preocupação. Sabia que o pai era teimoso e detestava o hospital, mas não havia alternativa. Por outro lado, Beatriz também enfrentava um drama íntimo. Alguns meses antes, ficara radiante ao descobrir que estava grávida. A notícia trouxe esperança num momento em que seu casamento com Marcelo já se mostrava desgastado. Porém, a alegria não durou muito. Ela sofreu um aborto espontâneo nos estágios iniciais. A interrupção repentina da gravidez abalou suas emoções de forma irreversível. Durante dias, ela se recusava a sair de casa, chorava sozinha no quarto e culpava o próprio corpo por não conseguir sustentar a vida que se formava ali. O que mais a chocou foi a frieza de Marcelo. Quando ela desabafou, contando o ocorrido e esperando que ele a consolasse, ouviu apenas um comentário que soou insensível. Acontece, Beatriz, não tem jeito, é coisa da natureza. Aquelas palavras ecoaram na mente dela como um sino vazio. Em vez de amparo, enxergou descaso. A partir de então, tentou engravidar novamente, mas os meses se passaram sem sucesso. Ela consultou especialistas, fez exames, mas nada indicava um problema específico. Ainda assim, o vazio crescia em seu coração. O fantasma do aborto lhe tirava o sono, e a sensação de que jamais teria um filho começou a persegui-la.
Nos últimos tempos, ela também vinha notando um distanciamento cada vez maior de Marcelo. Ele passava longos períodos fora, alegava compromissos profissionais inadiáveis e, mesmo quando ficava em casa, mal trocava mais do que poucas frases. Para piorar, havia rumores no banco sobre uma possível traição. A contadora e a secretária, em tom de fofoca, soltaram indícios de que Marcelo mantinha encontros suspeitos fora do expediente. "O que você acha de tudo isso, Beatriz?" perguntou Clarice, uma colega de trabalho, quando a encontrou na cafeteria do prédio. "Andam dizendo que o Marcelo volta tarde e... Bem, não é só por causa do banco, entende?" Beatriz tentava manter a compostura, negando qualquer especulação. Ao mesmo tempo, sentia uma pontada de ciúme e raiva, mas não tinha provas concretas. Pensava, talvez eu esteja paranoica, talvez sejam apenas boatos. Afinal, todos sabiam que Marcelo andava desgostoso por não ser oficialmente diretor. Poderia ser apenas um jeito de difamá-lo ou desestabilizar sua imagem. Ainda assim, as dúvidas corroíam a tranquilidade dela. Entre os dois, em casa, tudo girava em torno do trabalho. Falavam de balanços financeiros, de relatórios, de negociações. As conversas íntimas e as demonstrações de carinho se tornaram raras. Às vezes, ela se culpava por não ter tempo suficiente para o marido, mas outras vezes o culpava por não ser sensível ao drama que ela vivia. Assim, foi-se criando uma barreira invisível no relacionamento. Beatriz ainda o amava, porém sentia que ele se tornara quase um estranho. Uma noite, após um dia estafante no hospital e no escritório, Beatriz chegou em casa bem mais tarde que o habitual. Ao abrir a porta, deparou-se com fumaça se espalhando pela cozinha e um cheiro forte de queimado. Em meio à névoa cinzenta, Marcelo gesticulava irritado diante da frigideira. Quando a viu, reclamou de imediato. "Você some o dia inteiro, eu chego faminto e não tem nada pronto. Está impossível conviver assim." Ela, surpresa e tonta pelo cheiro de fumaça, jogou a bolsa sobre a mesa e abriu a janela, abanando com a mão. Retrucou cansada. "Boa noite para você também. Não sei se percebeu, mas sou tão adulta quanto você. Poderia muito bem ter pedido algo por aplicativo ou esquentado as sobras da geladeira. Por que jogou a culpa em mim? Você sabe que também trabalho. E, sinceramente, não pretendo largar o meu emprego. Você acha que eu tive um dia fácil?" Marcelo elevou um pouco a voz, embora tentasse se controlar. "Passei o dia resolvendo pepinos no banco, as pessoas me cobram decisões que não posso tomar oficialmente e... E nem quer saber se meu pai melhorou?" cortou Beatriz, lançando um olhar indignado. "Eu vim do hospital, afinal. Ele está piorando, sabia?" O marido esboçou uma careta de contrariedade. Por alguns instantes, pareceu que gritaria de volta, mas repentinamente cedeu. Deixou a frigideira de lado, abaixou a cabeça e suspirou. "Desculpa, estou muito estressado, tive um dia péssimo. Não deveria descontar em você." Beatriz soltou o ar ainda abalada, mas se esforçou para amenizar o clima. Desatarrachou uma garrafa de vinho, serviu 2 taças e eles jantaram algo improvisado. Trocaram poucas palavras. Ela notou que, mesmo naquele momento de trégua, havia uma tensão pairando entre eles, como se estivessem pisando em cacos de vidro. Logo depois, ela anunciou que precisaria viajar para fechar um novo contrato de venda de equipamentos médicos. Era algo que não podia recusar. Eduardo, ao saber, tentou tranquilizá-la. "Pode ir, filha, vou ficar bem aqui no hospital. Faço fisioterapia e sigo a dieta. Cuide dos seus negócios." Beatriz, entretanto, não se sentia tão segura. O pai aparentava estar um pouco melhor, mas havia períodos em que as dores voltavam com força. Ela pensou que Marcelo poderia visitá-lo, supervisionar o que fosse necessário. Quando pediu a ele, teve uma resposta surpreendentemente solícita. "Claro, posso acompanhá-lo. Você sabe que quero que seu pai melhore o quanto antes." Ela desconfiou um pouco da empolgação repentina do marido, mas não discutiu. Talvez fosse apenas a maneira dele de tentar se redimir. Ou, quem sabe, Marcelo estivesse contente por ficar com mais liberdade na ausência dela. De qualquer forma, Beatriz engoliu a desconfiança. Precisava tocar os negócios adiante. No dia da viagem, arrumou as malas, pegou documentos, ligou para clientes e partiu,
dirigindo o próprio carro, como gostava de fazer. Preferia ter essa independência em vez de voar em pequenos trajetos. A rota não era desconhecida, mas o mau tempo tornava tudo mais complicado. A chuva caía torrencialmente, as poças se acumulavam e um vento gelado sacudia os galhos das árvores na beira da estrada. A certa altura, quando já anoitecia, o carro sacolejou de modo brusco ao cair num buraco escondido pela água. Beatriz assustou-se e segurou firme o volante. O sensor de pressão dos pneus começou a apitar com estridência, indicando um furo ou algo parecido. Com o coração acelerado, ela parou no acostamento, desceu de guarda-chuva em punho e constatou o pior. O pneu estava danificado e o estepe, bem, ela se lembrava de ter removido o estepe para levar uma carga de equipamentos certa vez e nunca o recolocara. Ótimo, murmurou revirando os olhos. No meio do nada, chovendo e sem estepe. Tentou pegar o celular e ligar para um guincho, mas o sinal mal funcionava. Conseguiu acionar o serviço de emergência, porém, a voz do atendente cortava, impossibilitando acertar a localização exata. Depois de várias tentativas infrutíferas, bateu uma angústia. Já escurecia e o barulho do vento contribuía para um cenário quase assustador. Foi quando ouviu ao longe um ronco de motor. Viu a luz de faróis que pareciam avançar lentamente. Sem hesitar, ela saiu do carro e, sob chuva, fez gestos amplos para chamar a atenção. O veículo era, na verdade, um trator conduzido por um rapaz de aparência simples, mas olhar decidido. Ele parou ao lado do carro e ergueu a voz para se sobrepor ao som da chuva. Está com problemas? Acho que furei o pneu e não tenho estepe. Beatriz falava alto, tentando se fazer ouvir. Pode me ajudar? O jovem, que se apresentou como Renato, examinou o estrago. Assobiou ao ver o estado da roda. Sim, furou feio e entortou a borda. A melhor coisa é guardar seu carro num galpão aqui perto. Tem um vigia no local. Não se preocupe. Ele vai cuidar para que não aconteça nada. Amanhã posso levar o pneu para consertar na borracharia. Ela, totalmente encharcada, concordou. Renato então acoplou uma corrente, puxou o carro até um portão próximo, onde realmente havia uma construção simples, com lâmpadas fracas. O vigia concordou em deixá-lo ali, e a única questão era: para onde Beatriz iria no meio daquela noite fria? Renato ofereceu carona no trator, explicou que morava numa pequena cidade vizinha, a poucos quilômetros dali. Conhecia uma senhora de nome Olga, que costumava acolher viajantes em situação difícil, pois tinha um quarto sobrando em sua casa. A princípio, Beatriz hesitou, pois nunca gostara de aceitar a ajuda de estranhos, mas percebeu que não tinha escolha melhor. O trajeto no trator foi desconfortável, sacolejando nas estradas lamacentas, mas Renato se mostrou atencioso, tentando conduzir com cuidado. Ele jogava algumas frases para fazê-la se sentir mais segura. Já precisei ajudar outras pessoas perdidas por aqui. Esse caminho é traiçoeiro quando chove. Mas não se preocupe, a Olga é muito gente boa. Tenho certeza de que ela não negará abrigo. Ao chegarem à casa simples de madeira, com o telhado inclinado para escoar a água, Renato bateu na janela e explicou a situação para a moradora. A porta se abriu, revelando uma senhora encurvada, de cabelos brancos presos num coque. Olga sorriu, apesar de aparentar certo cansaço. Claro que pode ficar aqui, minha filha. Não vou deixar ninguém no meio da chuva. Entra, entra. Beatriz agradeceu, ainda tremendo de frio. Já dentro notou que o lugar era pequeno, porém muito limpo. Havia alguns móveis antigos, um fogão a lenha e um cheiro de caldo quente que tornava o ambiente acolhedor. Foi quando percebeu, num canto do cômodo, uma criança de cerca de 3 anos, enrolada em cobertores. O menino tossia de modo insistente e a respiração era pesada, como se tivesse muita dificuldade para encher os pulmões. Quem é ele? Sussurrou Beatriz, observando o menininho. Meu neto, Gabriel, disse Olga, e aproximando-se com um tom preocupado. Ele está doente há dias. Não tenho como levá-lo ao hospital agora. Beatriz franziu o senho, imaginando por que o garoto não estava internado. A febre parecia alta. Mesmo suando, a criança mantinha o olhar cansado. Ela se sentiu imediatamente compadecida
lembrando-se de seu próprio desejo de ter um filho. Renato, ao lado, fez um gesto de despedida avisando que partiria. Preciso voltar para casa antes que a chuva piore. A senhora fica bem, Beatriz? Qualquer coisa, estou logo adiante. Ela assentiu, agradecendo mais uma vez. Ficou então sozinha com Olga e Gabriel naquele lar humilde. Observou os brinquedos improvisados num cesto, o fogão com panelas que soltavam vapor e o semblante tenso da avó. Intrigada, perguntou: ele não pode ser levado a uma emergência? Ou até uma farmácia para ver o que comprar de remédio? Olga suspirou, agasalhando o neto com mais um cobertor. A unidade de saúde daqui está em reforma. Só vai reabrir na semana que vem. Eu mesma, com 80 anos, mal consigo andar direito. Beatriz arregalou ligeiramente os olhos, entristecida ao imaginar a dificuldade daquela senhora. Precisava pensar em como ajudar. No entanto, ainda não fazia ideia de como tudo se desenrolaria. Apenas sabia que naquela noite chuvosa encontrara pessoas desconhecidas e dispostas a lhe estender a mão. Também notou que carregava no peito um desejo enorme de oferecer algo em troca, especialmente no que dizia respeito ao garotinho febril. E ali, diante daquela realidade que não esperava, Beatriz sentiu que algo poderia mudar em seu próprio coração, ainda tão ferido pela perda do filho que não chegou a nascer. Enquanto esticava a mão para tocar a testa de Gabriel, conferindo a temperatura, respirou fundo e decidiu que, pelo menos, ficaria ao lado dele e de Olga até o amanhecer, ou até encontrarem uma solução. Afinal, as batidas fortes da chuva nos vidros a lembravam de que não havia para onde ir, e dentro de si surgia a certeza de que essas circunstâncias inesperadas talvez fossem parte de um novo capítulo em sua vida, mas por ora apenas se concentrou em confortar o menino e pensar no que fazer em seguida. Olga explicou que a unidade de saúde local estava em reforma e que ela, com 80 anos, mal conseguia locomover-se. A história de Olga comoveu profundamente Beatriz. Ela passara a noite anterior em claro, revirando na mente o relato da senhora que, nos seus 80 anos, já não tinha forças para cuidar sozinha do neto. Quando Olga descrevera sua vida na fazenda ao lado do marido Joaquim, sem nunca conseguir ter filhos até os 50, Beatriz sentiu um aperto no coração, recordando-se de sua própria tentativa frustrada de engravidar. Ainda mais doloroso, porém, foi ouvir como Paula, a filha única do casal, nascera com problemas cardíacos. Cresceu frágil, mudou-se para a cidade na esperança de encontrar um emprego digno. E acabou se envolvendo com um homem que a enganou, deixando-a grávida e desamparada. Naquele momento, Beatriz afagou as mãos de Olga, tentando oferecer algum consolo. Viu lágrimas contidas no rosto envelhecido, que tremia ao relembrar o sofrimento de Paula. A jovem que morrera no parto arriscara tudo para dar à luz Gabriel. O menino, agora com apenas 3 anos, tossia no canto do quarto, febril e indefeso, dependendo unicamente da avó que mal conseguia ficar de pé. Eu só queria que ele conhecesse o pai, disse Olga a voz baixa. Mas esse homem sumiu quando descobriu a gravidez. Pressionou minha Paula a abortar, e quando ela se recusou, ele desapareceu de vez. Nunca quis saber do filho. Você guardou algum documento dele, alguma pista de onde podemos encontrá-lo? Perguntou Beatriz, enxugando uma gota de suor que lhe escorria pela testa, pois o ambiente era abafado e o fogão a lenha permanecia aceso. Não, só sei o primeiro nome. Ele dizia se chamar Marcelo, mas não tem o sobrenome nem endereço. Beatriz ficou pensativa. A revelação do nome a fez arrepiar, mas havia muitos Marcelos no mundo e podia ser apenas coincidência. Ainda assim, uma inquietação brotou no peito dela. Olga remexeu então numa gaveta velha, trazendo nas mãos uma fotografia surrada que mostrava Paula, sorridente, abraçada a um homem mais velho. O instante em que Beatriz mirou aquela imagem pareceu se prolongar por uma eternidade. Seu estômago revirou e o coração disparou descompassado. O homem que aparecia na foto era indubitavelmente Marcelo, seu próprio marido. A mão de Beatriz tremeu. Precisou de alguns segundos para recobrar a fala. Não podia ser. Ela e Marcelo estavam casados havia anos.
Ele supostamente sempre deixara claro que não desejava filhos por enquanto, mas por razões práticas ou relacionadas ao trabalho. Jamais mencionara ter um caso antigo que resultara numa criança. Tudo aquilo desmoronava as convicções que ela ainda preservava sobre o marido. Olga, sem notar a reação extrema de Beatriz, continuou o relato. Você parece pálida, minha filha. Está tudo bem? Essa foto foi tirada quando Paula trabalhava num restaurante na cidade. Ela vivia me dizendo que esse tal Marcelo era um homem importante, embora nunca explicasse o que ele fazia. Só sei que, quando soube da gravidez, ele jogou na cara dela que não podia ter um filho, que iria atrapalhar o futuro dele. Entregou um dinheiro para o aborto e sumiu. Beatriz não conseguiu mais disfarçar a emoção. Sentia os olhos marejados. Levantou-se num rompante, saiu pela porta e ficou sob a chuva, tentando raciocinar. Meu Deus, então ele traiu, e não foi só uma traição eventual. Ele gerou uma vida, exigiu que Paula abortasse, e a moça acabou morrendo no parto por complicações. É o mesmo homem que dorme na minha cama há anos, que finge ter princípios. As gotas geladas escorriam por seu rosto, misturando-se às lágrimas que se libertavam. Ela passou vários minutos ali fora buscando o ar. Pensou em mandar uma mensagem para Marcelo imediatamente, questionando-o. Porém, lembrou-se de que mal havia sinal de celular naquela região e questionou a própria coragem. Tinha medo de encarar a dimensão de tudo. Queria respostas, mas, ao mesmo tempo, temia a confirmação do pior. Quando voltou ao interior da casa, Olga percebeu o estado dela e sentiu certo remorso por ter lhe mostrado a foto. Mas Beatriz forçou um sorriso, tentando tranquilizar a senhora. Explicou que apenas saíra para respirar. Então encarou o menino que dormia, frágil, suando febril sobre um lençol puído. Ela não pôde conter uma onda de compaixão. Gabriel tinha aqueles mesmos traços do homem na foto. Olhos castanhos expressivos, um formato de rosto semelhante. A semelhança com Marcelo era gritante. Ele tá doentinho há tanto tempo, lamentou Olga, acariciando os fios finos de cabelo do neto. Eu me preocupo. Se eu faltar, quem vai cuidar dele? Não se preocupe, vamos achar uma forma de ajudá-lo, sussurrou Beatriz, ainda ofegante pela carga emocional. Na manhã seguinte, Renato, que morava perto dali, voltou para ajudar com o carro. Tinha conseguido um pneu para repor no lugar daquele que se danificara e, em poucas horas, o veículo de Beatriz estava pronto para viajar. Ela, ao se despedir, tomou a iniciativa de propor algo a Olga. Vou levá-los comigo à cidade. Gabriel precisa de um hospital de verdade, com pediatras que possam examiná-lo. É perigoso ele continuar nessa situação. A senhora arregalou os olhos, surpresa, mas também aliviada. Até então não sabia como chegaria à capital. Mal tinha forças para caminhar, quanto mais para pegar um ônibus. Beatriz garantiu que arcaria com todas as despesas. Precisava de alguma forma fazer aquilo, tanto por empatia quanto por sentir a responsabilidade de salvar o filho que, sem saber, também era de Marcelo. Renato ajudou a acomodar o menino no banco traseiro, onde Olga se sentou segurando-o no colo. Gabriel abriu os olhos, fraco, mas conseguiu sorrir para Beatriz, como se reconhecesse sua boa vontade. Ela ligou o motor e partiu, vencendo a estrada cheia de buracos e atoleiros, até chegar a um trecho melhor pavimentado. No meio do caminho, o sinal de celular voltou gradualmente. Ela apertou o botão no volante e chamou Marcelo. Marcelo, querido, houve uma mudança nos meus planos de viagem, anunciou, tentando soar firme e ao mesmo tempo cuidadosa. Achei uma senhora e o neto doente. Eles precisam de ajuda urgente. Estou levando o menino a um pediatra e pensei em adotá-lo. Ele perdeu a mãe no parto, o pai sumiu. Desconfiada, queria testar a reação do marido, já que ele desconhecia seu envolvimento pessoal com aquela história. Talvez, se ele reagisse com empatia, merecesse uma chance. Porém, a resposta veio como um choque. Você enlouqueceu, Beatriz. Adotar filho de estranho? Tá maluca? Eu não vou permitir essa besteira. Se insiste nisso, o nosso casamento acaba aqui. Aquelas palavras cortaram Beatriz como uma lâmina. Então, mesmo sem ter a menor ideia de quem fosse o menino, Marcelo já se recusava terminantemente.
E, se fosse filho de estranho, ele mostrava total desprezo. Então é assim que ele reage quando uma criança indefesa precisa de ajuda. Ela respirou fundo, finalizou a chamada sem se estender. Estava decidida. Não continuaria casada com alguém assim. E pensar que Gabriel é, na verdade, filho dele, refletiu em silêncio. Chegaram ao hospital e a equipe médica logo constatou a gravidade do quadro de bronquite do menino, arriscando evoluir para pneumonia. Precisava ficar internado. Olga, nervosa, tremia por não saber lidar com equipamentos e formulários que lhe pediam para assinar. Beatriz foi ao balcão e assumiu toda a burocracia. Fazia ligação para farmácias, comprava os remédios prescritos, providenciava o que fosse necessário. Você está me fazendo um favor que nunca poderei retribuir, minha filha, disse Olga, abraçando-a com lágrimas nos olhos. Eu não sei nem como agradecer. Beatriz respondeu mais séria do que antes. Só quero garantir que ele fique bom. Durante aquele dia ficou ao lado de Gabriel, observando-o dormir. O pequeno, vez ou outra, abria os olhos, choramingava baixinho, mas logo voltava a fechar as pálpebras, exausto pela febre. Beatriz pensava na tragédia da vida dele, órfão de mãe, abandonado pelo pai biológico. No fundo, sentia que tinha encontrado sua própria missão, adotar Gabriel. Afinal, jamais perdoaria Marcelo por ter sido tão cruel com Paula, e agora com a criança. Ao anoitecer, ela decidiu ir pessoalmente à casa onde vivia com o marido. Precisava confrontá-lo. Não fazia sentido manter um relacionamento que, aos poucos, revelava tantas mentiras e falta de caráter. Pediu que Olga ficasse no hospital com Gabriel, garantindo que voltaria no dia seguinte, trazendo roupas e materiais de higiene. Olga assentiu, embora estivesse apreensiva. Quando Beatriz chegou ao portão da residência, estranhou as luzes apagadas. Tentou abrir a fechadura e descobriu que a chave não funcionava mais. Bateu, chamou. Ninguém respondeu. Procurou o celular para ligar. Mas, nesse instante, ouviu a voz de Marcelo saindo do interfone. Eu sei que é você, Beatriz. Não adianta insistir. Não vou deixar você entrar com aquele moleque. Falei que não aceito adoção e pronto. O sangue de Beatriz ferveu. Ele sequer quis ouvir toda a história. Segurando o interfone com força, ela sentiu uma raiva profunda, lembrando-se das noites em que se preocupava por ele chegar tarde, das vezes em que pensou que o casamento pudesse ser salvo, da perda do bebê que tiveram. E agora vinha aquela recusa definitiva em relação a uma criança que, ironicamente, era sua própria cria. Marcelo, seu desgraçado, ela se esforçava para controlar a voz. Você está sendo mais frio do que eu imaginava. Sabe o que é pior? Esse moleque não é nenhum estranho, mas sim seu filho biológico. O silêncio que sucedeu à frase pareceu ensurdecedor. Por alguns segundos não houve resposta. Então, o barulho do trinco se moveu e a porta foi destrancada. Marcelo abriu com o rosto visivelmente abalado, mas tentando manter a soberba. Do que você está falando, Beatriz? Ele deu um passo para trás, permitindo que ela entrasse. Você sabe muito bem que não quero filhos agora. Ela entrou na casa, sentindo um misto de asco e tristeza. Ele ligou uma lâmpada na sala. Antes que ele continuasse, ela ergueu a voz, ainda segurando as chaves nas mãos trêmulas. Você engravidou Paula, filha de Olga, e a obrigou a abortar. Mesmo assim, ela levou a gravidez até o fim, mas morreu no parto. Quem me contou tudo foi a avó do menino. E tenho provas. Vi a foto de vocês juntos, então não ouse negar. Marcelo respirou fundo, olhando para o lado. Apertou as têmporas como se tivesse dor de cabeça. Tentou desviar o olhar, mas viu o furor no rosto de Beatriz. Sabia que estava encurralado. Sem rodeios, disse. Ela não quis abortar, foi opção dela, ora. Eu dei o dinheiro, ela não aceitou. Achei que estivesse decidido. Se ela morreu, lamento, mas o problema foi dela. Beatriz levou a mão à boca, horrorizada com o cinismo. Aquele homem que, no passado, a encantara com romantismo, agora revelava um lado cruel, egoísta. Ela percebeu que não havia retorno. Em um tom de voz gélido, ele acrescentou. E você também vai insistir em cuidar dessa criança? Devolve para a avó e esquece esse assunto.
Ela sentiu o corpo se desequilibrar, quase tropeçando no tapete. Lágrimas queriam brotar, mas estava cansada de chorar. Virou as costas e, com a voz firme, declarou: "Nosso casamento acabou, não há mais nada. Vou cuidar do Gabriel, com ou sem seu consentimento." Ele cruzou os braços, parecendo mais irritado que abalado. Beatriz notou as malas dela encostadas num canto, sinais de que Marcelo planejava expulsá-la definitivamente. Sem sequer protestar, pegou suas coisas e saiu, batendo a porta. Caminhou pela calçada escura, desolada, mas ao mesmo tempo decidida. Nada a faria voltar atrás. Precisava se libertar daquele homem que, agora, lhe causava repulsa e desgosto. Em sua mente, repetia: "Nunca mais vou viver com alguém assim. Vou cuidar de Gabriel e ajudar Olga. Isso é o certo a fazer." A chuva miúda voltara, mas ela manteve a postura ereta. A cada passo que dava, sentia o coração pulsar com força, misturando a dor da decepção com a determinação de recomeçar. Foi embora dali. Abalada e sem ter para onde ir, Beatriz seguiu para o hospital onde seu pai estava internado, em busca de apoio. Assim que chegou, descobriu que Eduardo piorara e fora transferido para a UTI. Desesperada, insistiu em vê-lo. Após algum tempo, conseguiu entrar por alguns instantes. Ele estava entubado, rodeado de aparelhos, e forçou um sorriso ao notar a presença da filha. Com voz trêmula, balbuciou: "Filha, eu te amo. Talvez eu vá ao encontro da sua mãe em breve, mas quero que você seja feliz. Se quiser adotar uma criança, faça o que o coração mandar. Vou falar com um tabelião amanhã e passar tudo para seu nome. Assim Marcelo não poderá tomar nada." Beatriz, em lágrimas, beijou-lhe a testa e prometeu que tudo ficaria bem. Contudo, na manhã seguinte, veio a notícia devastadora. Eduardo falecera durante a madrugada, deixando-a sozinha no mundo. Sentiu o chão sumir. Atordoada, ela precisou cuidar de tudo sozinha: funeral, velório, enterro. Parecia agir no piloto automático, assinando papéis, recebendo pêsames e tentativas de consolo. Amigos antigos de Eduardo compareceram, assim como colegas do banco. Porém, Marcelo não apareceu em momento algum. Beatriz compreendeu que não haveria sequer respeito pela memória de quem o ajudara. Após o sepultamento, ela foi para a casa herdada do pai, mas cada cômodo trazia uma lembrança dolorosa. O cheiro dos livros, a poltrona onde Eduardo se sentava, as molduras que guardavam retratos de família. A tristeza era sufocante. Sem ter com quem partilhar a dor, ela chorou na cozinha, sentindo-se abandonada. Ainda assim, não permitiu que esse luto a impedisse de cumprir o que planejara a respeito de Olga e Gabriel. Lembrava-se do olhar preocupado de Olga e do sorriso frágil de Gabriel, ambos dependentes de sua promessa de ajuda. Não podia deixá-los à própria sorte. No dia seguinte ao funeral, Beatriz retornou ao hospital para buscar a avó e o menino, que já apresentavam uma melhora bem significativa. Olga estava sentada junto ao leito, segurando a mãozinha de Gabriel. Ao avistar Beatriz, abriu um sorriso de alívio. "Ele está quase de alta, graças a você." Beatriz aproximou-se e tocou o rosto do garoto, que agora respirava com bem menos dificuldade. "Vamos para casa, Gabriel. Preparei um lugar para vocês ficarem." Ajeitaram tudo com a equipe médica, assinaram os papéis e logo partiram. Durante o trajeto, Olga permaneceu em silêncio, observando a expressão distante de Beatriz. Percebendo a inquietação, a idosa sugeriu um chá quente ao chegarem, mas ao pisar na residência de Eduardo, a moça desabou em lágrimas novamente. Cada móvel evocava lembranças e o peso da ausência paternal tornava impossível descansar. Olga percebeu aquilo e decidiu abrir seu coração com uma proposta inesperada. "Minha filha, sei que você não está bem. Eu também não me sinto à vontade nesta cidade grande", confessou Olga, passando a mão no braço de Beatriz. "Venha comigo para o interior. Lá, pelo menos, teremos sossego. E Gabriel poderá crescer em um ambiente saudável. Você traz o que precisar, fica por um tempo. Se não gostar, pode voltar quando quiser." Beatriz hesitou. Observou os corredores vazios e sentiu a memória do pai em cada canto. "Talvez seja o melhor para mim, Olga. Não tenho forças para ficar aqui."
Com essa decisão, ela providenciou a transferência de bens e partiu para resolver pendências no banco, mas se deu conta de que Marcelo, após a morte de Eduardo, já manobrara o controle acionário, deixando-a apenas com aquela casa, o apartamento inacessível e a pequena empresa de equipamentos médicos. Mesmo assim, reuniu coragem para vender ações restantes, guardando dinheiro suficiente para recomeçar. Concluídas as formalidades, Beatriz fez as malas. Encheu o carro com roupas, objetos pessoais e fotos do pai que não suportava deixar para trás. Olga e Gabriel a acompanharam em outro veículo, guiado por um conhecido da família, seguindo viagem rumo à pequena cidade. Após horas na estrada, cercados por plantações e árvores centenárias, enfim chegaram. Era um lugar de paisagem bucólica, com trilhas de terra vermelha e casinhas humildes dispersas no horizonte. O ar tinha um perfume de mato e o vento soprava suave. A casa de Olga ficava num terreno espaçoso, onde se viam galinhas ciscando e um rústico curral ao longe. Ao lado, havia uma construção menor, simples, mas habitável. Fique à vontade, minha filha. Você e Gabriel podem ocupar esse espaço. Tem 2 quartos e uma cozinha. Não é luxuoso, mas garanto que vamos dar um jeito. Olga disse, sorrindo e tentando demonstrar acolhimento. Beatriz agradeceu, ainda olhando tudo com certo estranhamento. Aquele lugar era o oposto da vida que sempre conhecera, mas ao mesmo tempo parecia transmitir paz. Gabriel correu pelo quintal, curioso, enquanto Olga mostrou à recém-chegada onde ficava o poço, a pequena horta e o galpão, onde guardava ferramentas. Você vai ver, a gente se acostuma rápido, dizia a avó, orgulhosa de seu cantinho. Nos primeiros dias, Beatriz dormiu mal. Lembrava-se do pai, sonhava com o funeral, acordava trêmula. Todavia, ao amanhecer, o som dos passarinhos e o cheiro de café coado traziam um consolo inesperado. Com o tempo, ela começou a ajudar Olga na colheita de ervas e legumes, aprendendo a cavar a terra e regar as mudas. De tarde, trabalhava remotamente, mantendo contatos com fornecedores de equipamentos médicos. A vida simples obrigava-a a abrandar o ritmo, fato que aos poucos aliviava sua mente conturbada. Entre um e-mail e outro, Beatriz observava Gabriel brincar com pedrinhas ou alimentar galinhas. O menino ganhava cor e disposição, sorrindo com frequência, uma prova de que se recuperara bem. Aos poucos, a ideia de formalizar a adoção tornava-se mais concreta. O processo não enfrentaria objeções. Olga não tinha condições de cuidar dele sozinha e Marcelo não mostrava interesse. Ela contatou um advogado para entender os procedimentos legais e tudo corria sem contratempos. À noite, exausta, mas menos aflita, abria o caderno de contas da empresa e pensava: eu posso conduzir os negócios de qualquer lugar. Por que não ficar aqui por um tempo? Olga, sentada à mesa, partilhava causos do passado, relembrando a vida com Joaquim e dava conselhos práticos de cultivo. As duas riam juntas, algo que Beatriz não fazia desde antes de perder o pai. Sentia que ali encontrava alguma forma de cura. Foi nesse ambiente de calmaria que, certo dia, alguém bateu à porta. Ao atender, Beatriz se deparou com Renato, o rapaz que a socorrera na estrada tempos atrás. Ele trazia um sorriso amigável e um saco de sementes nas mãos. Soube que você se mudou de vez. Pensei em oferecer essas sementes que dão uma horta maravilhosa. Ela abriu um sorriso de surpresa, convidando-o a entrar para um café. Renato contou que morava numa propriedade próxima, onde plantava milho e cuidava de cavalos. Tinha quase 30 anos, era forte e habilidoso, mas de fala mansa. Gabriel logo se aproximou curioso e o rapaz o cumprimentou com gentileza. E aí, campeão, gostou de morar aqui? O menino assentiu, olhando as sementes com encanto. Beatriz notou a naturalidade com que Renato lidava com a criança, o que lhe despertou um calor discreto no peito. Nos dias seguintes, Renato passou a aparecer com mais frequência. Ora ajudava a consertar a cerca, ora dava dicas de como adubar o solo. Aos poucos, uma camaradagem se formava entre ele e Beatriz. Eles trocavam histórias sobre suas vidas. Ela explicava como fora parar naquele lugar,
sem mencionar detalhes dolorosos sobre Marcelo, mas dizendo ter se separado e perdido o pai recentemente. Ele falava do sonho de expandir sua pequena lavoura e do medo de abandonar a terra natal. Certa vez, sentados em tocos de madeira no quintal, observaram Gabriel correr atrás de uma borboleta. Renato olhou para Beatriz e com cautela perguntou: "Você está feliz aqui?" Ela suspirou antes de responder: "Estou encontrando paz, apesar de tudo." Ele retribuiu com um sorriso solidário. Havia algo no ar, uma ternura crescente, mas cada um guardava seus receios de abrir espaço para um novo sentimento. Apesar de ser 5 anos mais jovem que Beatriz, Renato demonstrava maturidade ao escutá-la e oferecer apoio silencioso. Quando Olga percebia a presença dele, dava um jeito de deixá-los a sós, sob o pretexto de preparar um bolo ou pegar lenha. Gabriel, por sua vez, parecia gostar da companhia de Renato, chamando-o para brincar. A intimidade se estreitava devagar e Beatriz percebia que, a cada conversa, sentia um alento que não experimentara havia muito tempo. Entre olhares trocados, gestos sutis e a partilha de tarefas simples, ela notava que aquele rapaz simples, mas de coração nobre, fazia a vida parecer mais leve. Não se falava em relacionamento ou paixão, mas a cumplicidade era evidente. Aos poucos, um sopro de esperança brotava no peito de ambos. A barreira da idade e do passado conturbado dela pesava, mas a afinidade superava as incertezas. E assim, a amizade entre eles florescia. A tranquilidade aparente foi abalada quando surgiu um fazendeiro ambicioso chamado Osmar, que desejava comprar grandes áreas ao redor da pequena cidade para construir casas de veraneio. Alguns proprietários, temendo dificuldades financeiras, aceitariam vender suas terras por valores baixos. Entretanto, Renato, muito apegado ao lugar onde crescera, mobilizou os moradores contra a ideia. Ele afirmava que tal empreendimento destruiria a floresta local, prejudicaria o equilíbrio do ecossistema e acabaria com a tradição rural. Beatriz, já acostumada a trabalhar com contatos na imprensa, auxiliou na divulgação do problema. Conversou com jornalistas, enviou documentos e explicou a situação em detalhes. Osmar, furioso ao descobrir que seu plano fora exposto, redobrou a tentativa de convencer os mais velhos, oferecendo quantias irrisórias pelo que chamava de terrenos inúteis. Renato, no entanto, não recuou, fazendo reuniões e organizando pequenos protestos na praça principal. Tudo parecia tenso, mas ninguém esperava a tragédia que ocorreria em seguida. Renato desapareceu de repente, sem deixar qualquer indício. Naquela manhã, Beatriz estranhou não vê-lo no café comunitário que costumava acontecer aos sábados, perguntando a vários conhecidos se alguém tivera notícias. Foi então que vieram as informações assustadoras. Ele não dormira em casa e sequer passara pela propriedade onde criava cavalos. Homens da região organizaram buscas, vasculhando matas e estradas de terra. Gabriel, agora oficialmente filho de Beatriz, perguntava chorando: "Cadê o tio Renato?" Olga, com o rosto tenso, balbuciava que algo ruim devia ter ocorrido, pois Renato não abandonaria o lugar assim. As autoridades locais fizeram poucas diligências, pois acreditavam que ele talvez tivesse saído voluntariamente. Entretanto, Beatriz tinha certeza de que não era o caso. No fundo, ela culpava Osmar pelo sumiço, desconfiando que os capangas do fazendeiro tivessem atacado Renato. Os dias passaram e a angústia tomou conta do povoado, mergulhado em incerteza. Ela temia o pior, sempre. Foi nesse clima de apreensão que surgiram incêndios misteriosos, consumindo máquinas agrícolas na fazenda de Osmar. As colheitadeiras e tratores foram encontrados em chamas, um após o outro, durante várias noites seguidas. Os moradores começaram a falar em fantasma vingador, recordando antigas lendas de justiceiros sobrenaturais que apareciam em tempos de opressão. Beatriz, todavia, desconfiava de uma explicação mais realista. Acreditava que Renato estivesse por trás dessas ações, movido pela fúria e buscando retaliação contra Osmar. Inquieta, procurou o guarda florestal Ronério,
que era homem experiente na região e conhecia cada trilha oculta. Explicou-lhe suas suspeitas, temendo que Renato tivesse enlouquecido de dor ou estivesse agindo por impulso desesperado. Ronério concordou em ajudar e, munido de seu rifle de tranquilizantes e suprimentos, convidou Beatriz para irem juntos verificar um casebre onde costumava guardar mantimentos de viagem. Foi lá que, afinal, descobriram a verdade sobre o sumiço dele. Ela temia pelo pior. Eles encontraram Renato estirado num canto, coberto de hematomas e com febre alta. Ao perceber a chegada de Beatriz e Ronério, tentou se levantar, mas fraquejou, largando o pedaço de madeira que usava como bengala. Tinha marcas profundas no corpo e relatou com a voz rouca que fora atacado por capangas de Osmar. Contou ainda que o haviam julgado morto, atirando-o numa cova rasa perto da margem do rio, mas ele resistira. Conseguiu rastejar floresta adentro e se abrigou naquele casebre, onde sobreviveu com água de um barril e alguns enlatados deixados por Ronério. Apesar disso, alimentava sede de vingança. Falou a Beatriz entre tosses. Eu não ia descansar enquanto não fizesse aquele miserável pagar. Mas me descuidei e peguei uma infecção. Beatriz, chorando, ajoelhou-se ao lado dele, implorando que parasse. Por favor, Renato, pare com essa loucura. Você vai acabar morrendo se continuar. Ele baixou a cabeça abalado. Silenciou. Ronério, com ar resoluto, limpou algumas das feridas de Renato e sugeriu que fossem imediatamente à cidade em busca de socorro médico. Embora Renato relutasse em abandonar seu refúgio, temendo retaliações, Beatriz insistiu. Confie em mim. Vamos chamar a imprensa de novo, alertar a polícia. Você não precisa enfrentar Osmar sozinho. Diante da gravidade dos ferimentos, ele por fim cedeu. Com esforço, Ronério e Beatriz ajudaram-no a caminhar até a trilha, onde conseguiram transportá-lo em um jipe emprestado. A viagem até o hospital foi dura, pois Renato gemia de dor a cada sacolejo na estrada. Gabriel, ao saber do que se passava, chorou em casa, perguntando sem parar se Renato morreria. Olga tentava acalmá-lo, prometendo que a ajuda chegaria a tempo. Já no hospital, ao examinarem o paciente, os médicos confirmaram a gravidade das infecções e hematomas, internando-o com urgência. Beatriz telefonou para contatar autoridades, decidida a denunciar Osmar novamente. A polícia local interrogou Renato quando ele já conseguia falar com mais clareza. Beatriz forneceu seu depoimento também, relatando as ameaças que Osmar fizera. Outros moradores confirmaram ter visto capangas rondando as terras de Renato. Com os holofotes da imprensa sobre o caso, as autoridades foram obrigadas a agir. Ao investigar as transações financeiras de Osmar, descobriram um investidor oculto que injetava dinheiro no projeto imobiliário. Para horror de Beatriz, esse indivíduo era ninguém menos que Marcelo, seu ex-marido. Ao que tudo indicava, ele planejava adquirir grandes lucros com as vendas de lotes, ignorando leis ambientais e prejudicando a população local. Osmar, percebendo que a polícia o cercava, desapareceu sem deixar pistas, enquanto Marcelo foi indiciado por conspiração contra a legislação ambiental, agressão e tentativa de homicídio. As provas acumuladas apontavam para uma pena pesada. Beatriz, entretanto, só desejava ver Renato são e salvo. Também ansiava proteger sua família inteira. Felizmente, o tratamento médico fez efeito, e Renato se recuperou aos poucos. Ele ainda tinha dores nas costelas e precisou de sessões de fisioterapia, mas seu estado geral melhorou bastante. Beatriz o acompanhou em cada etapa, trazendo roupas limpas, alimentos leves e, sobretudo, apoio emocional. Certa tarde, ao vê-la chorando de cansaço no corredor, Renato estendeu a mão para segurar a dela. Beatriz, preciso te dizer uma coisa, começou com os olhos cheios de gratidão. Desde o dia em que te ajudei na estrada, eu nunca mais te esqueci. Sempre fui apaixonado por você, mas não tinha coragem de assumir. Ela, surpresa e com o coração batendo forte, tentou desviar o olhar, mas ele insistiu. Por favor, não fuja de mim. Emocionada, confessou que também o amava, porém temia se decepcionar de novo. Não, isso acabou. Eu só quero te fazer feliz, garantiu ele. Ela o abraçou, sentindo esperança renascer.
Aquele momento uniu o casal de vez. Renato teve alta sob a recomendação de repouso, e Beatriz o levou para sua casa, onde Gabriel já o chamava de papai, em tom carinhoso. Com o consentimento legal, Renato também adotou formalmente o menino, dando a ele seu sobrenome. A criança comemorou e passou a dizer na escola: "Agora tenho um pai de verdade." Olga, feliz, abençoou a união de Beatriz e Renato, que decidiram se casar sem grande cerimônia, apenas convidando poucos amigos do vilarejo e algumas pessoas próximas. Durante a pequena festa, na varanda enfeitada com flores silvestres, eles trocaram votos simples, mas repletos de emoção. Beatriz, ainda se lembrando de toda a dor que vivera, sentiu o coração aquecido ao pronunciar o sim. Renato prometeu proteger a família e continuar lutando pela comunidade, mas agora de forma mais cautelosa e unida àqueles que o apoiavam. Todos comemoraram aquele recomeço. Depois do casamento, Beatriz não quis mais permanecer com a antiga casa que herdara do pai na cidade. Cada vez que visitava o local, sentia uma dor profunda, pois tudo ali trazia recordações dos últimos dias de Eduardo. Decidiu vender a propriedade, usando o dinheiro para financiar um sonho que Renato vinha nutrindo: abrir a primeira padaria local. A região carecia de um estabelecimento assim, pois o pão disponível chegava de caminhão, endurecido pela longa viagem. Com o valor obtido, eles compraram um terreno próximo ao centro do vilarejo, onde Renato construiu com madeira e tijolos um amplo salão de produção. Instalou um forno a lenha, acreditando que isso daria ao pão um sabor único. Beatriz, aproveitando sua experiência em gestão e contabilidade, organizou o plano de negócios, negociou os suprimentos, enquanto Renato contratava ajudantes dispostos a trabalhar no ambiente familiar. O projeto avançou rapidamente. Todos acreditavam em seu potencial. Em cerca de um ano, a padaria do Renato foi inaugurada, recebendo moradores curiosos para experimentar o pão quentinho saído do forno a lenha. No balcão, Beatriz coordenava a equipe com simpatia, sempre checando a qualidade dos produtos e explicando aos clientes como era feito de forma artesanal. Renato, por sua vez, punha a mão na massa, literalmente, sovando e modelando pães de diversos tipos. Gabriel, feliz por ver os pais trabalhando unidos, corria de um lado a outro, ajudando a arrumar as prateleiras ou oferecendo guloseimas para quem entrava. A fama da padaria se espalhou rapidamente pela região, pois ninguém mais precisava viajar até a cidade grande para ter pão fresco. A clientela aumentou e os lucros começaram a aparecer, embora os preços fossem mantidos acessíveis. A alegria contagiou a todos, unindo o vilarejo em harmonia, e assim a comunidade prosperou. O sucesso foi grande, pois mantiveram preços justos. A vida fluía serena. Olga descansava feliz ao ver seu neto, Gabriel, crescendo num lar estável, cercado de amor e proteção. Ele corria pelo quintal logo ao amanhecer, chamando a atenção da avó com gritinhos de alegria, enquanto brincava com o cachorro. Beatriz mantinha sua rotina de trabalho remoto, resolvendo pendências de contratos e negociações de equipamentos médicos por videochamada, mas reservava boa parte do dia para ajudar Renato na padaria. Gostava de cuidar da contabilidade, de organizar o fluxo de caixa e, às vezes, atender no balcão, trocando sorrisos com clientes assíduos que vinham em busca do pão sempre fresco. Gabriel, agora saudável e risonho, já frequentava a escolinha local, onde, segundo as professoras, fazia amigos com facilidade. À tarde, ele adorava retornar para casa contando histórias sobre as brincadeiras no pátio da escola e exibindo desenhos coloridos. Olga, por sua vez, se sentia revitalizada, pois cada cena cotidiana lhe trazia a certeza de que fizera bem ao insistir em criar o neto ali, ao lado de Beatriz e Renato. Certa tarde, enquanto Gabriel desenhava flores para levar à professora, Olga preparava um chá e observava a expressão tranquila de Beatriz, cujo ventre já se destacava. A gravidez seguia em frente, embora demandasse cuidados por causa do histórico de aborto. "Você está se alimentando direito, minha filha?", questionava a senhora, sempre de olho se a nora comia frutas, proteínas e legumes.
Beatriz sorria, acalmando-a. Fica tranquila, Olga. O médico disse que tá tudo bem e o Renato não me deixa pegar em nada pesado. O rapaz, por sinal, chegava naquele momento trazendo sacolas com farinha para a produção dos pães. Ei, amor, não se esqueça de descansar, viu? Dizia, aproximando-se para um beijo rápido. Gabriel olhava a cena com contentamento, feliz por ver a união da família. Pela expressão de seu rosto, ficava claro que ele enxergava em Renato um verdadeiro pai. Alguns dias depois, porém, algo inesperado ocorreu. Marcelo, o ex-marido de Beatriz, reapareceu abruptamente, pouco tempo após conseguir liberdade condicional. Ele estacionou um carro velho empoeirado diante da casa simples, desceu cambaleando e começou a gritar, assustando Olga, que regava as plantas. "Gabriel!" bradava com a voz carregada de raiva. "Vem cá, sou seu pai de verdade." A criança, apavorada, correu para dentro, procurando Renato e chamando-o de papai, como costumava fazer. Marcelo, olhos injetados e aparentemente alcoolizado, continuou berrando. "Esse menino não te pertence, Renato. Ele é meu filho." No interior da casa, Beatriz, que estava prestes a sair para a padaria, escutou a voz conhecida e ficou pálida. Sentia arrepios ao imaginar o que Marcelo poderia fazer. Renato, percebendo a tensão, colocou-se em frente à porta e encarou o homem. "Saia daqui agora ou vou chamar a polícia." O ex-marido se enfureceu. Começou a despejar insultos contra Beatriz, dizendo que ela estava grávida de Renato e, portanto, não precisava mais de Gabriel. Chamou o garoto de sobrinho do erro dele, alegando que fora enganado. Seu desgraçado rugia, tentando avançar, mas cambaleando. Beatriz, visivelmente abalada, exigiu que ele parasse. "Marcelo, você nunca quis ser pai. Recusou seus direitos quando pedi que ajudasse o Gabriel. Não tem autoridade nenhuma agora." Gabriel, escondido atrás de Renato, chorava baixinho. Marcelo teimava, dizendo que levaria o menino embora, mas não apresentava qualquer prova ou respaldo legal. O rosto de Renato se contraía de raiva. "Se você não foi homem para criá-lo antes, não vai levá-lo agora. Suma daqui." Desmoralizado e sob o efeito do álcool, Marcelo soltou palavrões desconexos, mas não teve coragem de enfrentar Renato fisicamente. Balançou o corpo, deu meia volta e sumiu na estrada de terra. Nos dias que se seguiram, comentava-se na cidade que Marcelo fora visto vagando sem rumo por uma estrada vicinal, possivelmente em estado de desespero. Alguns diziam que o avistaram perto do rio, agindo de forma estranha. Outros suspeitavam que tivesse fugido para outro estado. Certo é que desapareceu. Ninguém mais o encontrou. Nem apareceu rastros dele em lugar algum. Beatriz, embora um dia tivesse nutrido sentimentos por aquele homem, agora sentia apenas uma melancólica compaixão. "Ele fez as próprias escolhas", murmurava, conversando com Renato. "Cometeu crimes, traições, deixou um filho sem amparo. Eu não posso fazer nada por ele." Olga suspirava, também inconformada que um sujeito assim tivesse cruzado o destino delas. Assim, a sombra de Marcelo se dissipou na comunidade e poucas pessoas lamentaram. Com esse capítulo encerrado, Beatriz pôde concentrar-se na gestação, que não era fácil por causa de sua idade e dos históricos. Sentia enjoo constante, inchaços nos tornozelos e seguia à risca as recomendações médicas, fazendo exames frequentes. Renato permanecia ao lado dela, cuidando para que não levantasse peso ou ficasse estressada. "Meu amor, quer que eu busque água do poço?" perguntava ele, tentando antecipar cada necessidade. Olga preparava chás de ervas e oferecia rezas devotas, crendo que orações ajudariam a proteger mãe e filha. Gabriel, eufórico, contava aos colegas da escolinha que teria uma irmãzinha. "Vai se chamar Estela", anunciava, sorrindo com orgulho. Aos fins de semana, desenhava corações coloridos e bolinhas que, segundo ele, representavam a nova maninha brincando no quintal. Quando a bebê finalmente nasceu, a alegria tomou conta de todos. Beatriz entrou em trabalho de parto de madrugada e Renato a levou às pressas para a maternidade numa caminhonete emprestada. Olga segurava as mãos de Gabriel e pedia proteção divina.
As horas de espera pareceram infinitas, até que a enfermeira saiu para avisar que a menina chegara ao mundo forte e saudável. Sem conter o entusiasmo, Renato providenciou balões coloridos e um pequeno ramalhete de flores do campo para receber a esposa. "Ela é linda", sussurrou, segurando a filhinha nos braços. Beatriz, emocionada, lembrava-se de todas as dificuldades que enfrentara e sentia o coração transbordar ao contemplar Estela, com o rostinho corado e os olhinhos fechados. Gabriel, pela primeira vez, segurou a mãozinha da irmã, dizendo com uma voz cheia de ternura: "Oi, maninha, sou seu irmão." De volta à casa simples, encontraram uma recepção surpresa organizada pelos vizinhos. Haviam montado uma tenda coberta com folhagens e flores, mesas repletas de comidas típicas, música tocando num radinho improvisado, pessoas rindo e trazendo presentes para a recém-nascida. Renato desceu do carro decorado com laços, acompanhando Beatriz com cuidado para que ela não se esforçasse demais, enquanto Gabriel saltitava em volta. Olga, enxugando discretamente as lágrimas de alegria, aproximou-se e abraçou a nova mamãe. "Obrigada, minha filha. Mal posso acreditar em tudo que passamos até chegar aqui. Lembro-me do dia em que você apareceu naquela noite de chuva e agora olha só o que o destino preparou." Beatriz devolveu o abraço e de fato pensou no quanto a vida se transformara desde então. O tempo passou e a padaria prosperou ainda mais. Renato, sempre disposto a aprimorar os produtos, instalou novos fornos que permitiam assar diferentes tipos de pão simultaneamente. Também desenvolveu receitas de doces, bolos e biscoitos, expandindo a clientela para cidades vizinhas. Beatriz seguiu como consultora de clínicas, negociando equipamentos médicos e mantendo boas parcerias. Sempre que precisava viajar para reuniões, calculava com cuidado os horários para não se afastar muito dos filhos, pois não abria mão de acompanhar cada fase deles. Mesmo tendo recursos para procurar outro lugar, não pensava em trocar a casa simples ao lado do rio, cercada de verde. "Estou onde preciso estar perto de quem amo", costumava responder aos curiosos que lhe ofereciam oportunidades urbanas. A saudade do pai, Eduardo, por vezes a acometia, principalmente em datas especiais, como aniversários ou datas comemorativas que passara ao lado dele. Beatriz guardava algumas fotografias de quando era menina e às vezes ficava olhando para elas, pensando nos conselhos que recebia. "Siga seu coração, minha filha", era a frase que mais ecoava em sua mente. Reconhecia com humildade que se tivesse ficado presa a convenções ou medos, não teria alcançado aquela paz. "Obrigada, pai", dizia silenciosamente, sentindo-se grata por ter tido um homem tão amoroso em sua vida. Gabriel cresceu sem nutrir rancor de seu pai biológico, pois era amparado por Renato, que o educava com paciência e firmeza. O menino entendeu, conforme foi ficando mais velho, que o homem que o gerou não tivera responsabilidade e escolhera outro rumo. "Sei que ele não quis cuidar de mim, mas não me importo. Tenho um pai de verdade aqui em casa, né?", comentava abraçando Renato. Esse sentimento de segurança refletia na forma como ele lidava com a escola, com amigos e em todos os aspectos de seu dia a dia. Paralelamente, Estela, a caçula, desenvolvia-se rodeada de mimos, arrancando suspiros de todos ao seu redor. O olhar dela brilhava ao ver Gabriel correr pelo quintal, e ela tentava engatinhar atrás dele, emitindo risadinhas contagiantes. Olga, mesmo frágil pela idade, sentia-se surpreendentemente disposta a acompanhar as peripécias dos netos. Quem diria, eu, a essa altura da vida, rodeada de tanta alegria, costumava murmurar, sorrindo de um jeito quase adolescente. Numa tarde de sol brando, Beatriz, com Estela no colo, parou diante do casebre onde vivia, recordando o passado. Como fora difícil superar todas as perdas. A morte da mãe, ainda muito cedo, a morte do pai, que a deixou tão abalada, o fim traumático do casamento com Marcelo. Ao mesmo tempo, percebeu que cada sofrimento contribuíra para aproximá-la do lugar onde estava agora. Sem essas dores, talvez não tivesse encontrado Renato, nem teria conhecido Olga ou adotado Gabriel.
Engraçado como a vida nos conduz para caminhos que jamais imaginaríamos, confidenciou a si mesma, respirando o ar puro que vinha dos campos. Stella, balbuciando, procurava morder-lhe o colar, sem entender a gravidade dos pensamentos da mãe. A comunidade local também aprendeu a admirar a família formada por Renato e Beatriz. Não eram ricos, mas havia uma generosidade evidente em cada gesto que faziam. Doavam pães à igreja, ajudavam em melhorias na escola, e sempre que alguém passava por dificuldades estavam prontos a apoiar. Esse espírito solidário tornava o vilarejo um ambiente de companheirismo bem diferente do cenário que Beatriz enfrentara na cidade grande. E mesmo lidando com a saudade de Eduardo, com as mudanças radicais em seu destino, ela considerava que nada apagaria aquele clima de harmonia que conquistara. Gabriel, agora mais velho, confidenciava a Renato que sonhava em aprender o ofício de padeiro para seguir os passos do pai. Já Stella, crescendo curiosa e cheia de iniciativa, se divertia mexendo em pequenos pedaços de massa, querendo imitar o irmão. Beatriz, ao ver os filhos lado a lado, se emocionava ao perceber o quanto a chegada daquela menina simbolizava esperança, um recomeço que tanto ansiara. Olga, por sua vez, sentava-se numa cadeira de balanço para observar toda essa movimentação, com um sorriso que revelava paz e satisfação. Eu tinha medo de morrer e deixar meu neto sem futuro, dizia a quem quisesse ouvir. Agora, veja só, ele está rodeado de amor. Assim, a história de Beatriz, que começara marcada pela perda da mãe e terminara na dor de perder o pai, encontrou um recomeço. Ela pôde exercer a maternidade com Gabriel e depois com Stella, sentindo-se plena no lugar que escolheu para viver. No coração daquela pacata cidade, fez renascer seus sentimentos de esperança, cercada de amigos, família e a natureza que tanto a abraçava. Ao final, percebia que todas as mágoas, traições e infortúnios foram etapas para conduzi-la a um destino melhor do que qualquer sonho que um dia ousara ter.